E aí, beleza? Bom, esse aqui é o terceiro vídeo da série Freud na Lata, então se você tá chegando aqui, procura o primeiro, porque isso aqui é tudo uma série, tá? O Freud na Lata é uma série de vídeos curtos, abrigados no canal Errâncias no YouTube. Eu sou o Wilson Franco, sou psicólogo, psicanalista, moro e trabalho na cidade de São Paulo. E a série Freud na Lata se propõe a apresentar o Freud literalmente, né? Enfim, não literalmente, mas enfim, apresentar Freud sem rodeios, apresentar Freud da maneira mais direta possível. E é a isso que a gente está se dedicando. É, como eu disse, né? Então o Freud é bastante estudado no contemporâneo. Então um dos motivos porque a gente pode, né, enfim, querer estudar Freud agora é porque ele inventou a psicanálise. E a psicanálise é uma imensidão no contemporâneo, né? Enfim, ela dá notícia tanto de uma série de práticas, né? Enfim, tanto a praxis clínica quanto outras modalidades de intervenção no campo da saúde e para além dele. A psicanálise também é uma teoria, na verdade, mais de uma, é um conjunto de teorias sobre o psiquismo humano, que é, né, enfim, tem o pontapé inicial na obra do Freud, na teoria psicanalítica do Freud. E também é um modo de pesquisa, como diz o Freud, um modo de pesquisa sistemática sobre os fenômenos humanos, né? Enfim, padecimentos, mas também sobre o funcionamento geral, vida criativa e tantas outras esferas da vida psíquica humana. E a psicanálise é um movimento, no sentido de ser uma série de associações, instituições, coletivos que de alguma maneira se dedicam a fazer psicanálise, a pensar psicanálise, a transmitir psicanálise para outras pessoas interessadas. Acontece muitas vezes de a pessoa querer fazer psicanálise, mas não conseguir acesso a essas instituições, ou não conseguir reconhecimento, ou se sentir de alguma maneira silenciada, intimidada, inibida, né, enfim, o que quer que seja. E o Freud na Lata é, né, enfim, uma iniciativa justamente no intuito de facilitar o acesso, né? Não é a única, tem bastante gente trabalhando com isso, mas enfim, eu quero contribuir aqui com os meus recursos. Então eu tinha dito, né? Enfim, então esse é um dos motivos porque a gente estuda Freud ainda hoje. Agora, aí, tá bom, te convenci, né? Então tá bom, quero entender qual é que é do tal do Freud. O que eu faço? Tem essas instituições que eu disse, né? A psicanálise é ensinada, e isso passa por ensinar Freud, em alguns cursos, então às vezes em faculdade de medicina por conta da psiquiatria, né, enfim, ainda que pudesse valer para a clínica geral, em geral isso é circunscrito à psiquiatria, em cursos, outros cursos na área da saúde, né, enfim, alguns cursos da enfermagem, fono, psicologia, quase todos, às vezes as pessoas têm um acesso ao que é, né, enfim, a psicanálise, a quem foi Freud, tem esses cursos, né, enfim, vinculados a essas associações, instituições, coletivos de psicanálise, que de alguma maneira apresentam Freud. Tem uma série de cursos livres que são oferecidos por aí e tudo mais. Agora, o fato é que o melhor acesso a Freud é pela obra escrita dele. O Freud foi um escritor prolífico aí, né, enfim, escreveu muito ao longo da vida, tanto, né, enfim, textos sistemáticos, quanto alguns textos um pouco mais especulativos, escreveu muita carta, era um absurdo o que ele escrevia de carta, e o principal acesso ao Freud hoje em dia é através da obra escrita que ele deixou como legado para a posteridade. Uma dificuldade que a gente tem nesse sentido é que ele escreveu muita coisa e desde então, desde que ele começou a escrever, tem muita gente estudando a obra dele. Então, em cima da obra dele, você já empilha umas outras tantas de gente tentando entender a obra dele, e essas coisas meio que ficam pelo caminho, assim. Aí, né, enfim, nesse sentido, então, você tem algumas escolhas para fazer. Eu vou ter oportunidade de passar para vocês algumas coordenadas principais, por onde meio que todo mundo passa, né? Então, o guia CVC, assim, de turismo, né? Enfim, como fazer Freud em 2 dias. 2 dias é exagero, mas, né, enfim, tem alguns textos que são principais dentro da obra dele. E aí, né, enfim, essa pincelada eu passo daqui para frente, nos próximos vídeos que vão vir. Agora, tem uma questão anterior, que é você chegar até os textos. E aí isso passa, acima de tudo, por uma questão, que é o Freud escrevia em alemão, né? E se você está me ouvindo em português, eu estou pressupondo que português é sua língua nativa e alemão não é sua língua nativa e tem uma chance de você não falar alemão. Se você não fala alemão, se você só fala português, aí você tem que achar um jeito de acessar a obra do Freud. Ela foi traduzida.
Então a gente encontra textos do Freud em português. A dificuldade é que houve mais de um esforço de tradução, e esses esforços às vezes tinham projetos editoriais diferentes e projetos de tradução diferentes. Então, né, enfim, você vai procurar um texto específico do Freud, você acha às vezes mais de um título, né? Então, se eu falar para vocês, olha, um texto interessante é O Estranho do Freud de 1919. O Estranho é uma opção de tradução. Tem outra opção de tradução que é O Infamiliar. Tem uma outra opção de tradução que é O Insólito. Na verdade, ela aparece em nota de rodapé, mas enfim. Tem uma outra opção de tradução que é O Inquietante, uma outra que é O Incômodo, que está saindo agora. Então, às vezes, o próprio título do artigo vai depender de como você chega até ele. E isso às vezes confunde um pouco as pessoas, e aí tem todo um debate sobre, tem uma obra melhor, tem uma tradução melhor do que outra, qual que é a certa, se eu ler essa aqui eu vou conseguir entender, né? Então tem todo esse debate. Para dizer de uma maneira simples, tá? Então, eu quero entender Freud, o que eu faço? O melhor jeito, né? Enfim, é claro, tem todo um esforço comunitário para ler Freud em ocasião, isso é sempre interessante. Se você tiver um grupo de estudos, ou se você tiver colegas com quem você possa compartilhar o esforço de leitura, acessar esses vídeos, né? Enfim, de pessoas, as pessoas que tenham algum tipo de respeitabilidade, né? Mas, assim, né, enfim, vídeos que tenham, de alguma maneira, né, enfim, que forneçam chaves interpretativas, que te ajudem a circular no meio do texto. Os textos não são autoexplicativos, mas, é claro, é melhor você ler por conta do que você não ler em absoluto. Mas esses apoios vão ajudar, isso é tudo que eu tô querendo dizer. E se você tiver ocasião, tiver acesso, né, tiver dinheiro, tiver, né, enfim, alguma maneira de circular por cursos que apresentem Freud de maneira sistemática, isso é legal, né? Porque, como eu disse, é uma obra muito vasta e ela é muito densa, né? Então você tá ali no meio de um, né, enfim, de um cipoal ali, né, enfim, muita coisa que se cruza e tal. Então, ter algumas coordenadas, alguém que te ajude, um guia turístico, assim, de alguma maneira ajuda a navegar. Como eu disse, eu vou ter alguns vídeos para fazer um panorama de Freud, justamente para ajudar nesse sentido. Agora, então, né, enfim, assistam os próximos vídeos, né, enfim, para ter algumas indicações vindas de mim, esse, né, humilde guia que vos fala. Mas, antes disso, tem essa questão do acesso a qual versão, né, porque tem, então, as versões. Fazer um mapa genérico, então, se você vai pelo texto escrito, né, se você está nesse ponto, eu quero saber qual edição eu acesso da obra do Freud. Tem aquela que, se você jogar no Google, é a primeira que você vai ver, que é a edição da editora Imago, que é uma editora carioca, que inclusive foi criada no processo de começar a editar as obras completas do Freud. A editora Imago foi a editora que fez o projeto de tradução completo, que se sustentou no tempo. Teve uma iniciativa anterior de uma outra editora que chamava Delta, teve uma anterior que foi a Guanabara, mas essas todas você não acha mais, está esgotado, então não é nem assunto. Vamos esquecer essas editoras aí. A primeira, então, por assim dizer, que fez as obras completas foi a Imago. E aí, por isso, ela é meio que, né, enfim, a rainha dos PDFs e a rainha dos sebos também. Se você coloca na estante virtual, a maior parte vai ser uma com a capa azul clarinha, assim, ou uma preta toda chique, que é a edição capa dura da Imago, que o texto é o mesmo. Essa edição, ela é muito criticada porque ela cometeu um pecado imperdoável pelos tradutores, que é fazer uma tradução indireta. O primeiro projeto editorial de obras completas é inglês. Foi uma tradução do alemão para o inglês, que é o que a gente chama de Standard Edition. É a primeira edição Standard, que foi feita por um cara lá na Inglaterra e tal. E aí, a edição para o Brasil, das edições Standard, então, foi uma tradução da edição para o inglês. Então imagina, Freud escreveu lá em alemão, tá? 1900 e nada, e aí lá nos anos 40, 50, um sujeito traduziu para o inglês, e aí nos anos 60, um outro sujeito traduziu para o português. Tá? Então ela tem esse problema, porque ela é uma tradução indireta. Agora, ela tem uma vantagem, que é o sujeito que traduziu para o inglês, que chama Strachey, fez um trabalho editorial, assim, super minucioso. Então ele fez todos os cruzamentos. Então, antes de qualquer texto, você vai ler, então, o tal do estranho, que eu falei, né? Na edição Standard, ele chama o estranho. Antes, tem a nota do editor, que é o tal do Strachey. E aí ele explica, olha, o Freud escreveu em tal momento, ele estava pensando em tal coisa, ele mandou uma carta para não sei quem. Isso te ajuda a entender o texto,
né? Se você pega uma outra edição, já falo delas, a edição da Companhia das Letras ou qualquer uma outra, você às vezes não tem esses comentários e às vezes isso faz falta. Então, a edição Nephin Standard, da editora Imago, é um dos caminhos. Ela tem a vantagem de ser facilmente acessível e de contar com o aparelho editorial, né, o aparelho de notas ali, esses comentários que eu falei, do Strachey, que é o editor inglês. Agora, enquanto tradução, a qualidade da tradução, ela é criticada e por bons motivos. Isso significa que o texto é horroroso, se eu ler a edição da Imago eu não vou entender nada, eu vou entender tudo errado? Não. O texto funciona, é o Freud que está ali, tem algumas dificuldades, quando você estiver mais avançado, você talvez queira corrigir isso, né, enfim, cotejando com outra edição e tal, mas isso é para depois, cara. Você quer começar a ler, e essa é a única que você tem na mão, lê por essa. Tá? Ela não tem nenhum problema assim absolutamente, né, enfim, inviabilizador da experiência de leitura, tá? Agora, de 2009 para cá, a obra do Freud virou domínio público. Fez 70 anos que o velho morreu, em 2009, e aí a obra dele virou domínio público, e aí começaram a pipocar outras edições. E aí, a mais robusta, né, que é a grande concorrente, vamos dizer assim, da Imago em termos de busca por hegemonia, é a edição da Companhia das Letras, que é um gigante editorial no Brasil, pelo menos em 2021, e a Companhia das Letras, então, logo começou uma tradução com um tradutor fantástico, que é o Paulo César de Souza, que já traduzia Nietzsche, já traduzia do alemão antes, e ele fez uma tradução que ele mesmo diz que a ideia é ser uma tradução fluida, uma tradução literária, porque o Freud era um bom escritor, então o que ele fazia era agradável de ler. E o Paulo César de Souza quis fazer um Freud que é agradável de ler. Isso tem vantagens e desvantagens, de novo. Porque, então, tem muito pouca nota, muito pouca explicação, muito pouca confluência, convergência de textos, entendeu? Então tem um texto que o Freud está claramente dialogando com outro texto dele de 14. Agora, se o Freud não explicitou isso, o Paulo César não vai dizer. Porque ele quer que você, né, enfim, leia Freud. Então ele não vai colocar, né, enfim, explicações no meio do texto do Freud. É o Freud, né, traduzido da melhor maneira possível pelo Paulo César. Muito honestamente, né, enfim, a tradução, né, enfim, é feita por um tradutor, né, enfim, muito consolidado, né, enfim, já premiado e tudo mais. Agora, não é que seja uma experiência agradável, né, enfim, o Freud era um bom escritor para a Áustria da época dele. Hoje em dia, assim, não é que ele seja um Antônio Prata da vida, assim, né, enfim, não é uma leitura fluida, tranquila, que você faz ali no busão, ouvindo rock e tá tudo bem, né, assim, então exige concentração, às vezes, né, enfim, o fraseamento dele é truncado para o português, e então é isso. É uma leitura agradável, fluida, bom, dentro do que o Paulo César pôde fazer com o Freud, tá? E não tem essas notas, que são do Strachey, lá o cara do inglês. Então, né, enfim, falei da Imago, falei da Companhia das Letras. Além disso, tem umas outras que não se propõem a fazer obras completas, então você nunca vai ter o Freud inteiro pela Editora Autêntica, por exemplo. Editora Autêntica é uma outra editora, né, enfim, editora de Minas, que está fazendo uma obra muito inspirada por umas publicações que aconteceram primeiro na França, que é as tais das obras incompletas. Então elas são organizadas por tema. E aí isso pode ser uma vantagem para você, né? Porque a Imago ou a Companhia das Letras você pega por período. Então, textos do Freud de 1905 a 1908, de 8 a 1911. A Autêntica publica por tema. Então, textos do Freud sobre psicose, me interessa a psicose. Me interessam os textos do Freud sobre estética. Me interessam os textos do Freud sobre arte e literatura. E aí eles fazem essas compilações temáticas em traduções que são direto do alemão. A inspiração, como eu falei, é francesa, mas o texto é direto do alemão. E ele tem um aparelho de notas. Né, tem uma inspiração específica, de uma região específica da psicanálise, então tem lá seu sotaque, para quem conhece psicanálise você vai ver, né, tem uma coisa com Laplanche ali, tem uma coisa, né, enfim, mais tecnicista, não sei o que e tal, mas enfim, é isso, é uma tradução, tem o apoio editorial e ela tem essa vantagem de ser temática, por assim dizer. E tem a LPM que fez os best-sellers, né, a LPM é aquela editora, lá de São Paulo também, se não me engano. A LPM vende em banca de jornal, ela trabalha com grandes tiragens, e a LPM fez uma tradução também direto do alemão, também por um bom tradutor, o Renato Zwick, de alguns textos específicos que são os que vendem mais. Então, né, enfim, o Mal-Estar na Civilização e mais uns 2 ou 3 ali.
Então você também vai encontrar essas edições, são boas edições desses que são os textos ali, né? Enfim, os top 5 ali, talvez, do Freud, tá? E aí, então, basicamente é isso, tá? Tem essas várias edições, né, com vários comentários, né? Enfim, elas tem muito debate em relação a elas. A minha posição sempre foi, se você conseguiu pegar o texto na mão, é melhor que nada. Se você tiver que escolher, aí depende do que você está procurando. Aí que tá, não tem resposta certa. A Imago tem a vantagem que é o aparelho do Stretch. Muito honestamente, o mérito não é da Imago, o mérito é do Stretch que fez a edição, né, enfim, inglesa. Mas, enfim, a Imago é a única que traduziu com isso. Então, isso é bastante vantajoso. Ela tem essa vantagem. E ela está muito consagrada, né? Enfim, então ela é de fácil acesso, você acha PDF fácil, tudo isso. Companhia das Letras tem essa coisa de ser fluida, não sei o quê. Além disso, né? Enfim, o livro em si é muito bem acabado, é muito bonito, né? Então tem essa coisa, para quem gosta de livro, vocês veem que eu gosto de livro, né? Enfim, isso faz alguma diferença. A da Autêntica tem essa coisa temática, que é muito interessante, e a LPM editou especificamente os best-sellers ali, então você tem livros de fácil acesso e tudo mais. Tá? Então, basicamente é isso em relação a a como ler Freud. Né? Então, quero ler Freud, beleza, o que eu faço? Então, esse é o caminho. Aí vocês podem ficar com a questão, tá bom, mas então, como você falou, o cara escreveu um monte, eu quero começar a ler, o que eu faço? Aí entra a questão que a obra dele ela é muito articulada internamente. E aí isso faz com que tenha coisas no começo que ajudam a entender o que veio no fim. E tem algumas coisas que vêm no fim que têm relação direta com coisas que estão ali no começo. E não necessariamente no fim ele estava certo e no começo ele estava errado. Então a gente tem que entender um pouco o movimento da obra. Tá? É como se fosse uma geografia específica. Tá? Você tem que entender como navegar nela. E aí, para isso, ajuda se você tiver uma noção de trajetória em relação à obra do Freud. E é isso que a gente vai ver nos próximos vídeos. Eu picotei em 3 períodos para não ficar muito pesado. Então são 3 vídeos cobrindo períodos específicos da vida e obra do Freud. E a ideia é que por ali vocês tenham alguma dimensão de por onde navegar. Tá? Então o que estava acontecendo e, né, enfim, se eu quiser entrar em contato com a obra, quais são as pistas que me ajudam a circular. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês estejam curtindo e a gente se vê no próximo. Vem comigo.